E então, continuação do vídeo, o Wesley nasceu à meia-noite e 45, né? Do dia 17 de fevereiro de 2017. Eu senti as dores dele e cheguei lá na maternidade de 11h45 da noite. No caso, 23 horas e 45. E aí fiz o exame, né? Já estava bem pertinho de ter ele. Fiquei internada, como eu disse no vídeo anterior, né? Fiz lá as perguntas para a médica sobre o cabelo, né? E o Wesley nasceu com o cabelo enroladinho. Enfim, quando ele estava com 3 meses, o pai dele pegou, cortou os cachinhos dele. E quando eu tava grávida de Wesley, voltando na minha gravidez, né? Foi uma gravidez, não que não fosse conturbada, mas menos do que a de Micaele, né? Mas eu apanhei grávida de Wesley também. Teve uma certa vez que na escola, né? Eu estudava e o pai dele também. A gente estudava na mesma escola, em séries diferentes. E lá na sala dele fizeram uma feijoada, né? Se reuniram em algum lugar para fazer uma feijoada. E aí aí ele disse, olha, vai ter uma feijoada em tal canto, num bairro, né? Próximo no bairro que a gente morava. Tá certo, eu vou, né? Só que ele pegou e deu um pitu em mim, foi-se embora sozinho. E eu andei, procurei esse lugar e não achei. E tava ele e um amigo dele. Quando eu tava chegando, ele já tinha chegado, né? Eu procurando, mas não encontrei. E ele tava no portão e era alto do portão, tinha uns degrau. Não era degrau, mas era alto do portão para a entrada assim da porta, né? Do muro para a porta. E aí eu não me lembro o que foi que eu falei, mas foi tipo uma provocação para ele, né? Eu tava muito irritada, tava desconfiada que ele tava com uma colega lá da sala dele. Tava desconfiada e quando a mulher desconfia, pode ir atrás, que é verdade. E aí eu tava com 5 meses de gravidez nessa época. Quando eu ia chegando, aí eu falei algo pra ele que agora realmente eu não me recordo, mas foi uma provocaçãozinha. Que ele deu uma mãozada em mim que eu saí. Pá, fui parar na porta. Cambalha, topando. E um amigo dele pegou e disse assim, faz isso não, Nilson. Faz isso não. E eu olhei assim E na hora eu tive tanta raiva, vergonha, né? Que isso na frente de um amigo dele. E tinha um tijolo perto ali que eu peguei na época. Aí eu peguei não, né? Eu olhei assim pro tijolo e eu ia pegar pra meter nele esse tijolo, né? E eu senti Deus bradando no meu coração. Não faça isso, porque eu vou tomar providência. E Deus tomou providência, meu povo. Aí, o que acontece?
Passados os dias, ele foi trabalhar. Deu o horário dele chegar, nada. Tô com sono. Deu o horário dele chegar e nada. Deu horário, mesmo ele fazendo um extra, né? Na época ele era servente. Ele estava construindo, né? Ajudando a construir um prédio, né? Ele era servente. E eu senti Deus bradando no coração que ia tomar de conta. E parece que eu sonhei com isso. Não tô lembrada agora, tá me dando uma vaga lembrança com esse momento. Eu sei que ele foi trabalhar, chegou o horário dele voltar do trabalho e nada. Quando der fé, mesmo se ele fizesse hora extra, nada dele chegar. Quando pensa que não, lá não sei que hora da noite, chega ele. Com o pé engessado. O que aconteceu? Estava trabalhando e eles estavam cavando uma fossa. E ele estava lá num buraco. E uma marreta, acho que é marreta que fala de ferro, caiu lá do sei quantos andares, escorregou da mão do caba lá. E ele estava de cabeça baixa cavando e ele disse que sentiu aquele negócio afastando ele. E no que afastou ele, que tipo deu um empurrão nele, sei lá como é que foi, que ele coisou assim para trás, ele só sentiu aquele negócio. E pá, no dedo dele, ele disse: pronto, perdi meu pé. E aquela marreta caiu no pé dele. Ele estava usando bota, mas mesmo assim, pela distância que caiu, pela velocidade, né? Foi meio que, enfim. E machucou bastante o pé dele. Aí ele foi levado, né, para o hospital, medicado, chegou em casa engessado. E ali foi mesmo assim, sabe? Como se fosse Deus me mostrando, sabe? Eu permito as coisas, mas quem tocar em você, eu tomarei providência. E foi assim. E eu tenho visto. Eu via Deus fazendo isso. Aí teve uma certa vez também. Aí sim, aí Wesley. Aí eu peguei e fui pra Mamanguape, né? Fui pra Mamanguape. E quando eu cheguei em Mamanguape, eu gostava de ir pra casa, né? Eu visitava meus familiares. E eu sempre passava por uma rua que eu morei lá, né? Quando eu saí de lá, eu morava lá, que foi a rua que mãe morou, né? Minha mãe, vó Lídia. E onde foi que ela faleceu. E lá eu tenho um conhecimento com o pessoal e eu gostava de ir lá, né? E quando eu estava lá, grávida de Wesley, mais ou menos 8 meses, não tô lembrada. Eu me lembro que eu tava com barrigão. Aí um conhecido pegou e disse assim: ô guia, mataram tua mãe, não foi? A minha mãe biológica, né? Eu digo, não sei. Ele fiquei sabendo que ela se ajuntou com amizades erradas, com quem não presta, e mataram ela. Pronto, aí eu fiquei assim, né? Com a notícia. Porque eu tenho uma vaga lembrança que madrinha que me falou isso também, que a mãe da minha mãe, madrinha viu e falou pra ela. Mas enfim. Aí José pegou e falou, né? Me deu essa notícia e eu fiquei assim pensando, porque lembra que minha mãe, né, foi embora, tal, e eu fiquei pequena. E desde então eu nunca tive contato com minha mãe, com ninguém da família dela, né? E eu fiquei assim, porque eu digo, pronto.
aquele desejo de um dia eu pensava assim, sabe? Um dia eu chegar e dizer assim, ficar frente a frente com ela e dizer por que a senhora me abandonou? Por que a senhora foi embora? E com essa pergunta eu imaginava ela dizer, não, porque eu era muito nova, né? Não tinha cabeça nesse tempo que eu era muito nova, eu tive você muito nova. E eu já estava com a resposta na ponta da língua para dizer, não, essa desculpa eu não aceito, porque eu fui mãe aos 13 anos de idade. Passei por tantas coisas, sabe? Sem experiência nenhuma. E eu vivi um casamento absurdo, porque eu não tinha para onde ir, porque eu não tinha um emprego, mas para criar meus filhos, eu continuei, né? Então ali naquele momento que eu recebi aquela notícia, eu disse, pronto, acabou a chance, né? De saber o motivo da minha mãe ter ido embora e nunca ter me procurado, porque ela tinha como me achar, me procurar, né? A minha família é de Mamanguape. Todo mundo por ali na rua que mãe morou, todo mundo conhecia a mãe, os mais velhos, minha história, conheceu a minha mãe biológica, ou meu pai muito conhecido lá em Mamanguape. Então assim, eu fiquei imaginando se, eu digo, se ela quisesse, né, saber de mim, ela teria como me procurar, me achar, né? Ela tinha pistas disso. Eu que não, eu que nunca soube. A notícia que eu estava sabendo dela, que ela tinha ido para o Rio de Janeiro. Ela estava no Rio de Janeiro e aí às vezes eu ficava sabendo que eu era filha única, que ela não queria ter filhos, né? E depois fiquei sabendo que ela tinha um menino, teve um filho. E esperança, assim, não sei se era esperança, mas aquela vontade, sabe, de um dia encontrar ela, fazer essa pergunta. Ali acabou, né, com aquela notícia. Mataram minha mãe, eu não cheguei a conhecê-la. Tenho lembrança de uma única vez. Eu não sei se eu já falei aqui, mas vou falar novamente. Quando a minha mãe era viva, minha avó Lídia, tá, gente? Como eu falei no vídeo anteriores, minha mãe, eu chamava minha avó de mãe. Foi quem me criou até os 5 anos de idade, foi quem eu conheci como mãe, tá bom? Então, quando mãe era viva, a mãe tinha aquela preocupação comigo. E nessa época, poderia deixar aposentadoria para netos, filhos, essas coisas, né? E mãe, ela sempre teve essa preocupação comigo. Então, ela quis passar pro meu nome, mas disse não. Eu não vou passar para guia porque o pai dela, só quem pode receber é a mãe ou o pai. O pai dela não vai dar a ela. Minha mãe, na época, quando a mãe morreu, a minha mãe biológica não. Parece que não tinha ainda pro Rio, né? Eu acho que tava por lá, não sei. Enfim. Aí a mãe disse, não, eu não vou passar porque Chiquinho
não vai comprar nada para guia e a mãe dela também não. Então eu vou passar para meu neto, Galego, e que os pais dele, que era meu tio, né? Olha, eu vou deixar para Galego, mas compre as coisas para guia. E aí, quando Severina, né, a mulher do meu tio, recebeu, né, o pagamento, aí ela foi comprar uma roupa para mim, né, na feira, e me levou com ela. E no caminho eu tenho essa única lembrança da minha mãe biológica. E no caminho, Severina disse: Olha, guia, essa daqui é sua mãe, pede a benção a ela. Aí, pede a benção a ela e eu bença. Pronto, só me lembro disso, né? Foi a única vez que eu vi minha mãe. Se ela passasse por mim, eu agora assim não reconheceria, não sabia quem era. Porque eu me lembro dessa cena, né? Desse dia, mas eu não me lembro da fisionomia dela. E Severina pegou, me levou, pronto. Minha mãe foi embora, né? Ali, conversou não sei o que com Severina, foi embora, a gente foi na feira. E eu escolhi a roupa, né? Severina comprou, tudo bem. Enfim, é isso. E por parte da minha mãe, eu nunca soube de nada dela. Sabe? Nada. Eu só cresci sabendo, escutando que ela me abandonou, me deixou, né? Pequena, com meu pai, com minha avó. E foi embora e que ela não. Ela era muito nova e não nasceu para ser mãe, sabe? Para cuidar de criança. E eu carreguei isso para mim. E talvez por isso, assim, sabe? Por eu ter crescido sem ela, eu passei por tanta humilhação, por tanta coisa, pra não ter que desapartar meus filhos, sabe? É como se eu quisesse dar a eles o que eu não recebi, o que eu tinha vontade de receber. E aí eu fiquei sabendo com essa notícia, né? Passou-se. Cresci não, né? Continuei, né? Todo mundo perguntava, tua mãe. Eu digo, minha mãe se envolveu com quem não presta, com amizades erradas e mataram ela. Mas rapaz, tu filha única e tua mãe te abandonou, não sei o que. Eu digo, pois é. E aí, voltando ao assunto de Wesley, sei que eu tive ele. Foi uma gravidez que eu não desejava. Eu tinha um casamento, né, conturbado, abusivo, terrível, e eu não queria engravidar. E acabei engravidando. E eu passei quase a minha gravidez toda meio que, sabe, revoltada, depressiva, sem aceitar, porque eu não queria engravidar. E quando eu resolvi ir pro médico, já estava com a barriga grande.
E bati a ultrassom, eu tinha 8 meses, estava com 8 meses. E foi quando eu descobri que era um menino. E ali todo aquele sentimento ruim foi-se embora. Porque era meu sonho ter um menino. Era o que eu mais desejava. E eu tive meu menino. Deus foi bom comigo. Foi muito bom. Hoje meu menino tá com 18 anos, perto de 19. E é um homem da minha vida. E aí, depois que ele nasceu, eu ainda fiquei com o pai dele. A gente se separava várias vezes, a gente se separou. Passamos 7 anos e meio juntos, de várias separações, várias voltas. Eu sei ter para onde ir, acabava voltando, ou se não, ele na promessa que ia mudar, e eu pegava e voltava, e a gente ficava naquela, e eu ficava naquela esperança, né, daquilo ser verdade, dele mudar e tal. Só que conselho para você que tá me vendo agora e tem um relacionamento, né, conturbado, que ele ou ela que diz eu vou mudar, eu prometo, volta para mim, eu prometo, gente, não muda, tá? Então você não volte pelas promessas da pessoa que vai mudar, não. Volte se você vê a mudança, não as promessas, tá bom? Só que quem promete e cumpre somente é o Senhor. Lembre-se disso, tá bom? Nunca dá certo. E aí, continuei apanhando, né? Eu me lembro, aí eu peguei, a gente separou. O Wesley era pequenininho. A gente separou justamente por conta dessa garota que eu imaginava que ele estava com ela. Como é que foi que eu descobri? Vamos lá. O Wesley tinha na faixa de uns 5 para 7 meses, não lembro. E lá tinha a festa do bairro, né? De aniversário assim do bairro. Teve uma banda lá e tal. E eu queria ir pra festa e ele também. O Wesley era pequenininho, né? E aí ele disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro, depois eu volto pra casa, fico com os meninos, que o Wesley e Micaela eram pequenos, e você vai, tá certo? Certo. Aí ele foi, desceu com um amigo dele, né? Beleza. Quando é fé, tome tempo, nada dele voltar. Aí eu me ajeitei. Eu digo, sabe uma coisa, eu vou. Aí eu já ia levar os meninos, né? Aí eu peguei e me ajeitei. Aí quando eu ia no caminho, aí um menino lá da rua pegou e disse assim, guia, tu tá procurando fulano? Aí eu disse, é. Ele tá ali, mas com a mulher. Isso é mesmo, é. Pronto, depois me mostra. Aí eu deixei o Wesley com a vizinha. Eu não me lembro se eu levei Micaela ou se eu deixei eles dois. Aí desci. Quando é fé, ele tava, o pai dos meninos tava do outro lado da rua, tinha muita gente. E esse menino me mostrou o pai dos meninos do outro lado, né? Só ele ali. Aí eu vi ele, mas eu não vi a pessoa que tava do lado dele, de frente a ele, sei lá. Porque eu era baixinha, muita gente, enfim. Aí quando é fé, eu não sei se eu voltei, alguma coisa assim. Não, de repente essa pessoa sumiu, ele também. Aí esse menino disse assim, ela foi por ali, ele foi por ali, ó. Aí era um caminho que se encontrava. Só que onde era essa festa era uma baixa e tinha uma ladeira que subia assim, tinha outra assim e dava pra ver, da onde eu tava, dava pra ver lá em cima, onde eles se encontraram. E eu fiquei observando, e foi justamente o que aconteceu. Ela foi por uma rua e ele foi por outra e os dois se encontraram. E eu fiquei só olhando lá de cima. Meu amigo. Não, eu tava com o Wesley num braço, foi. Eu levei o Wesley e Micaele.
E aí eu peguei e subi essa ladeira, que até hoje eu me pergunto como é que foi, porque a ladeira era bem comprida. Eu subi assim, minutinhos, na carreira para ver eles dois. E eles não estavam mais naquele lugar que eles se encontraram, né? E aí foi quando ia passando minha vizinha. Eu digo, fulana, pega o Wesley aqui. O que foi, Guido? Pega aqui pra mim ver o negócio rapidinho. E aí eu peguei e fui na casa do amigo dele, né? Aí quando eu tava indo na casa do amigo dele, que ele tinha descido com ele pra festa, quando eu olho, tá lá o pai de Wesley de coca, no caminho, né? Tava de frente a um colégio. Aí de frente a esse colégio tinha um caminhoneiro que deixava o caminhão, né? O caminhão não é alto, né? Aí tava ele de coca e ela de saia de coca, os dois de frente, né? De frente um pro outro, conversando, abaixado no caminhão. Eu passei, olhei pra cara dele, aí não disse nada. Passei, olhei e passei direto. Aí fui lá no amigo dele. Fulano, que é aquela rapariga que tá ali com o fulano. Aí ele pegou e disse assim, e menina, sei o que, vamos lá pra ver. Quando a gente chegou. Quando eu ia chegando, e eles dois continuam, viu? Ó, atrevimento. Quando eu ia chegando, aí ela foi e se levantou. No que se ela se levantou, ela se afastou um pouquinho, ficou de braço cruzado, olhando de frente para o colégio. Ficou meio assim, meio que de lado pra gente, né? Aí eu disse, coisa bonita pra tua cara, né? Fazendo esse caminhão de motel, de cabaré. Aí ele, minha amiga, vá-se embora. Aí eu disse, eu não vou não. Ele, vá-se embora, não sei o quê. Aí eu na época, tava uma moda de uns tamancos de acrílico. Aí eu tava com um transparente. Duro na peca. Aí eu peguei esse tamanco. Botei assim entre meus dedos. E danei na cara dele aqui assim, ó. Pegou com todo o gosto. Ele tava de coca. Cheguei, ele caiu sentado. No que ele caiu sentado, meu amigo, esse homem se levantou com uma fúria pra vir em cima de mim, que vocês não têm noção. E aí o amigo dele pegou e segurou ele. Não, Nilson, você não vai dar na sua mulher por causa de uma rapariga, não sei o quê. Aí, quando a Fela, de braço cruzado, olhou assim, quando ele se levantou. Aí eu peguei e fui andando até ela, né? E ela andando. Aí ela olhou assim pra trás, eu disse, agora a minha conversa é com você. Aí ela correu, ó. Ela correu. Quando ela correu, eu corri. Só que eu vi que eu não ia pegar ela. Aí eu peguei o tamanco. Olhei pra ela, mirei assim, danei o tamanco. Eu só escutei assim o tamanco pra toque. Bateu no osso da coluna dela. Quando eu olhei, ela se contorcendo todinha. Que quando eu olho de lado, Nilson em cima de mim, toma-lhe murro, toma-lhe murro, toma-lhe murro em mim, nos meus braços. E o amigo dele puxando ele. E ele solta o seu mi, não sei o que, irado ele tava. E ela sumiu, correu, foi-se embora, né? Aí eu digo, peraí que eu vou ligar pra polícia agora. Aí eu, na época nem tinha telefone. Aí tava bem de frente a um orelhão. Isso, mais na frente tinha um bar. E os caras tudo olhando o movimento, né? E ele tome murro em mim. Gente, eu tava com tanto ódio, que eu não senti nada. Nada. Aí ele tome murro em mim. Aí eu peguei o orelhão. Disse, eu vou ligar pra polícia agora. Quando eu peguei o orelhão pra ligar 190, ele puxou o orelhão com tudo que torou. Aí o amigo dele pegou ele, saiu arrastando. Vamos embora. Arrastou ele como se em direção à casa do amigo dele.
Aí eu digo, você quebrou isso aqui, mas eu vou pro outro. Aí tinha o outro, porque era um orelhão perto do outro. Aí eu fui pro outro, que dava de frente ao bar. Aí eu peguei e fui, né? E os pessoal tudo olhando pra mim, os caras, né? Aí eu peguei. Aí lá vem um cara. Eu peguei no orelhão, fui ligar, né, pra polícia. Só que o orelhão tava com problema, eu não vi. Aí lá vem o cara, né, com a estaca, olha. Pedaço, uma tora de pau. Você quer que eu ensine a ele como é que se bate numa mulher? Ele e mais um bocado, isso, eu assim. Aí eu digo, não, obrigado, precisa não, eu vou resolver aqui, eu vou ligar pra polícia. Ligue mesmo, viu, não deixe não. Quando eu olhei, o orelhão não tava pegando. Aí eu peguei e fui-me embora. Pra pegar o Wesley, né, com a vizinha. Quando eu fui lá vem a vizinha, já vinha atrás de mim, né, com o Wesley, porque ela já ia pra casa. Aí ela me entregou o Wesley, o que foi, eu peguei e disse, né, eu disse, eu vou chamar a polícia. Quando é que lá vem um carro da polícia. Aí eu ia chamar, né? E nessa época se resolvia as coisas, porque hoje em dia, meu filho, você pode morrer, enfim. Aí eu ia chamar, ela pegou e botou a mão na minha boca. Não, é o pai dos seus filhos, que não sei o quê. Deixei pra lá, fui-me embora, né, pra casa. Tranquei a porta. Aí depois de um tempão, ele chegou, bateu e eu nada. Aí ele pegou e arrombou a porta. Entrou. Por que tu não abriu? Que não sei o que. Aí não me lembro se ele bateu em mim. Não tô lembrada se ele bateu em mim de novo. Mas acho que não. Sei que a gente discutiu, brigou de novo. Passou-se. Aí nesse dia aí a gente se separou, né? Aí eu peguei, fui embora pra casa de madrinha. Quando é com o tempo aí ele vai lá atrás de mim, eu feito o besta, eu volto. Volto pra lá de novo. E aí, quando é fé, uma certa. Assim que eu voltei. Aí na época eu estudava, né? Só que aí eu já estava estudando em outra escola e ele em outra. Eu acabei me matriculando em outra escola. E peguei e saí, tinha ido lá pra madrinha. E aí ele pegou e disse assim, vai comprar uns vales. Antigamente vendia uns vale transporte, Tix, alguma coisa assim que se chama, né? Passe estudantil. Aí comprou os passos estudantil pra mim, pra ele ir trabalhar, né? Aí eu fui. Aí uma conhecida minha, vizinha, pegou e disse assim, guia, a bicha lá disse que se te ver vai te pegar. Porque eu não joguei o tabaco nas costas dela. Eu disse, foi, fulana, foi. Aí, quando é fé que ele pegou e pediu pra mim ir comprar, era uma barraca que tinha justamente onde na rua que ele se encontrou com ela. Eu morava aqui, era só enrolar assim que ia. Só que descia mais, aí já ia pra ladeira onde ela subiu, né? Só que em vez de eu ir por aqui, que era o caminho, eu desci. Aí eu falei com essa minha conhecida, eu disse, vamos lá? Ela disse, não, Gui, não sei o quê. Aí ela não foi, eu disse, eu vou só, que eu quero saber, eu quero ver se ela vem bater em mim. Aí eu peguei e fui lá pelo outro lado, né? Aí eu fui na classe onde eu estudava, conversei um pouquinho com as meninas, tal. Aí, tu voltou pra ele, voltei. Aí eu fui lá na escola, comprei o Tix, né, dele. E fui na escola onde ele estudava. Como eu já tinha estudado, o pessoal me conhecia, eu entrei de boa, né? E aí eu fui para a sala de aula que ela estudava. Cheguei na porta da sala. Ela estava sentada na frente, mesmo no meio. Quando ela me viu, ela se levantou, foi lá para trás, para uma turminha lá atrás. E eu fiquei, ó, na porta. Doida que ela viesse, mas ela não veio. Aí, quando é fé, a professora disse assim, guia, você quer alguma coisa, não sei o que. Ela já tinha falado comigo, oi, tudo bom, você voltou, não sei o que e tal. Aí, você quer alguma coisa? Eu disse, não, professora, eu tô esperando uma pessoa vir bater em mim. Que
Ela disse que ia bater em mim. Ela disse, guia, não veio procurar confusão, não sei o quê. Eu tô de boa, professora. Fiquei por ali, ela não veio. Fui-me embora. Nessa brincadeira, demorei, né, a chegar em casa. Porque eu só era pra ter ido comprar o Tix. Mas aí eu já desviei o caminho. Fui lá na casa dessa minha conhecida. De lá, fui subir. Fui no colégio onde eu estudava. Conversei. Fui para esse outro colégio, esperei. A outra lá na frente, nada. Na sala, nada. Voltei. Quando eu voltei, aí eu tinha uma conhecida que morava na casa acima da minha. E ela tava me esperando. Aí ela me viu que ia, vem cá, vem cá, vem cá. Aí ela seguia, pelo amor de Deus. Faz tempo que nisso sobe rua, desce rua, sobe rua, desce rua. Com um cinto enrolado na mão. E o Wesley no braço dele, que o Wesley deveria ter de 5 a 7 meses. Gente, tá estendido demais esse vídeo, mas eu vou terminar só essa parte, tá? E aí, quando eu ia chegando, né? Ele tava em pé com o Wesley nos braços e o braço virado para trás. E eu já sabia que ia acontecer, porque aí minha amiga me alertou, né? E ele disse, tu tava aonde? Eu disse, eu fui na escola. Meu amigo, ele meteu o cinto em mim, no meio da rua. Aí eu peguei e corri pra dentro de casa, né? Porque apanhar mais no meio da rua é foda. E na frente lá da casa tinha um bar. Tinha um barzinho. O pessoal ficou tudo olhando e o pessoal era muito revoltado com ele. O povo tinha raiva dele. Não gostava dele, não. Enfim, ele é uma pessoa... É uma alma cebosa até hoje. Aí... Aí eu peguei e apanhei, né? Nesse dia. E eu querendo fazer alguma coisa, mas eu não pude fazer, porque ele tava com o Wesley nos braços e eu fiquei com medo de machucar o Wesley. Mas ele batia, o Wesley ia, voltava, ia, voltava. E aí ele pegou e bateu em mim, eu fiquei toda roxa de novo. E é isso, pessoal. Eu não me lembro mais o que eu fiz, né, nesse dia. E o vídeo de hoje foi esse, enorme, peço desculpa, tá bom? Mas quero agradecer a todos que ficaram até aí, deixaram rolar no gravado e que estão na estreia, né, me acompanhando. Meu muito obrigada, né, por abraçar esse meu projeto, né? Minha vida, minha história, minha vida, minha história, meu diário, tá bom? Meu muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Fui.